aqui, inclusive na página do Facebook, com o programa Democracia no Ar de hoje, agora com o nosso convidado, Francisco Alves Auri. Francisco Auri Júnior, Auri Júnior. Bom dia, Auri Júnior. Ele é um companheiro lá da FETRAF, né? A Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, é isso? Bom dia, companheiro Márcio, os companheiros aqui do estúdio, nossos companheiros e companheiras internautas que estão aí pelo Facebook. Eu sou Auri Júnior, sou agricultor familiar, sou lá da Serra do Baturité, de uma cidadezinha gostosa demais que é Mulungu. Não é? Estou na coordenação geral da Federação da Agricultura Familiar do Estado do Ceará, FETRAF Ceará-CUT, e aí ajudando nacionalmente na coordenação de juventude da Confederação Nacional da Agricultura Familiar, CONTRAF Brasil, né? Ligada à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Muito bom. Estamos aqui recebendo o companheiro para a gente poder conversar a respeito da agricultura familiar, e eles acabaram de constituir, né, de discutir, de referendar uma tese. Essa tese vai ser encaminhada para qual evento? Bem, agora no mês de julho próximo, 27, 28 e 29, nós vamos estar realizando ali na Universidade Estadual do Ceará, na UES, o segundo Congresso Estadual dos Agricultores e das Agricultoras Familiares. Um conjunto de companheiros e companheiras está discutindo e atualizando o documento base, né, uma comissão organizadora, e agora esse documento está sendo discutido nas assembleias municipais de todos os sindicatos. Ainda nesse mês de junho nós teremos duas grandes plenárias regionais, uma na cidade de Itapipoca e outra na cidade de Iguatu, para a gente avançar esse debate da organização dos agricultores familiares aqui do estado do Ceará, tanto enquanto categoria profissional, como categoria econômica, abrangendo essa parte da organização da produção, da convivência com o semiárido, da luta contra os agrotóxicos, da luta contra o agronegócio. E nessa luta toda que vocês estão encampando, que é uma luta muito grande, até mesmo porque vocês enfrentam resistência do poder econômico, muitas empresas de grande porte, até grandes latifundiários, acabam forçando vocês a se desfazer da terra de vocês enquanto agricultores familiares, já com algum tipo de regularização fundiária, para que eles encampem essa terra ao latifúndio deles. E como é essa convivência com o povo do agronegócio, Francisco, o Júnior? Olha, aqui no estado do Ceará, por exemplo, a minha região, eu sou de uma região, de certa maneira, privilegiada. Eu estou ali situado na maior área de Mata Atlântica do Nordeste brasileiro. Então, você tem um nível de especulação imobiliária muito grande, que é aquele pessoal que compra uma casa de veraneio que vai para o fim de semana, esses grandes empresários que começam a fazer condomínios, não é? Então, cada vez que um empresário desse vai e adquire de barato uma pequena propriedade familiar, é um agricultor que perde a oportunidade de estar produzindo alimentos e estar permanecendo no seu lugar de origem. Nós temos aqui também nos perímetros irrigados muito conflito, né, com o pessoal do agronegócio, né, com o pessoal que aí dissemina essa questão do agrotóxico. Mas tudo isso acontece ainda, né, pela nossa deficiência em políticas públicas que garantam a permanência do homem no campo. Quando você fala que essa falta de políticas públicas, há algum tipo de diálogo, né, entre a FETRAF, o MST, a FETRAES e outras instituições que representam trabalhadores com o Poder Legislativo, que é quem, em última análise, deve produzir política pública, porque não é só por meio do Executivo que você produz política pública, você também pode produzir, e de maneira mais democrática, com a participação de mais atores por meio do Legislativo. O Legislativo influencia nesse sentido. Existe um grupo de trabalhadores da agricultura familiar também trabalhando nesse sentido? Olha, veja bem, os movimentos sociais pontualmente se reúnem para estar encaminhando pautas comuns, né, como acesso à terra,
com a construção de algumas políticas públicas comuns. Infelizmente, o nosso poder legislativo, nesse último período, né, a gente tem sentido uma distância muito grande com esse tema da agricultura familiar. Veja bem, nós estamos, mesmo agora com essas chuvas, que deu para acumular alguma água em alguns lugares, mas a gente está saindo de uma seca muito grande, que a gente precisa discutir um novo ciclo produtivo para os agricultores familiares, e você não viu o parlamento fazer um grande debate sobre qual é a situação da produção da agricultura familiar para o próximo período, como é que a gente vai enfrentar isso. Então, eu diria que nesse período o parlamento está muito distante dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nesse sentido, eu acho que a gente tem até uma frase bastante característica, né, que foi proferida pelo presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, também conhecido como Botafogo, né, na lista da Odebrecht. Ele disse o seguinte, que a agenda do mercado é a agenda da Câmara. O que você, como dirigente, pensa a respeito de uma declaração dessa de um parlamentar? É lamentável essa situação toda, porque, veja bem, não é o mercado. Nós estamos num país com milhões de pessoas, agricultores, indígenas, quilombolas, acampados e acampadas da reforma agrária, pessoas nas áreas de periferia, jovens negros. Então, se você tem um Estado compilado apenas para atender o mercado, e como é que fica o social? Você não pode pensar um país apenas para a burguesia, apenas para 30 milhões de pessoas. Nós precisamos de um parlamento que pense... Isso eu estou sendo muito otimista. Bastante. Não é? Porque o projeto do PSDB, ali do Fernando Henrique Cardoso, é um país para 30 milhões de pessoas, com bem pouquinha gente na universidade, né, ocupando os espaços. Então, você tem que pensar um país para todos os brasileiros e brasileiras, e garantindo equidade na distribuição de renda. Não é? Você veja bem agora... Né, o Rodrigo Maia está trabalhando fortemente com a reforma da Previdência e da reforma trabalhista. E em relação à reforma da Previdência, inclusive, influenciando bastante quem trabalha no campo, né? Sim, né, porque essa história da aposentadoria rural, isso é um pacto com a sociedade. Não é quando nós conquistamos ali, há décadas atrás, um salário mínimo para quem está no campo, produzindo a vida inteira os alimentos debaixo do sol quente. Quando ele chega à idade, a mulher chega à idade de 55 anos e o homem chega à idade de 60 anos, para ele não morrer de fome, isso é um pacto social. Hoje, a boa parte das rendas do nosso município do interior depende, né, a economia do nosso município do pagamento desse pacto social, que é de suma importância para a nossa sociedade. Aí você fala de tirar do pequeno, de tirar dos agricultores familiares, e a dívida dos banqueiros com a Previdência Social, e a dívida do Itaú, a dívida do Bradesco. Aí veja, é mais grave o senhor Rodrigo Maia. Como é que o Banco do Brasil, como é que a Caixa Econômica, que é do governo, deve à Previdência Social? Né? A JBS, aí, a nossa famosa JBS, devendo milhões à Previdência Social. Só que parece que o nosso Congresso... Parece não, é evidente, o nosso Congresso Nacional não está atrás disso. Não é nem... Está atrás de cortar do pequeno, tirar do pequeno. Não são nem milhões, eles já devem bilhões. Exatamente. E aí essa turma não é vamos cortar do lado mais fraco, vamos tirar dos pinhaços do trabalhador, e a banca, né, continuar cada dia mais com lucro e mais lucro. Essa é a visão do governo Temer, né, um governo composto por brancos, por pessoas brancas, por pessoas ricas, que representa o capital financeiro. Meu companheiro, aproveitando dentro dessa dinâmica, né, o que a gente precisa, e aí na nossa tese do nosso congresso, a gente reflete muito bem isso, o que acontece nesse momento, que quem rompeu com a classe trabalhadora foi o capital. Não foi a classe trabalhadora que foi lá e rompeu com o pacto de coalizão. Foi o capital que rompeu com a classe trabalhadora. Agora, no último dia 28, nós vimos um momento muito importante, muito significativo da unidade da classe trabalhadora, não para fazer esse enfrentamento com o capital. E o que precisa, a nossa turma,
né, que é trabalhador, ter consciência que não há conciliação com o capital. O capital sempre vai querer o lucro, em detrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. O lucro, o sangue, né? Exatamente. A doação, né? A volta à escravatura, né? Se a gente depender só do capital, acho que a gente não vai muito longe. Né? O que é real, a gente estava até discutindo nesse momento, o que é real, o que é mais real nesse momento na nossa vida cotidiana, é a luta de classe. O que se exauriu totalmente foi o governo de coalizão entre capital e trabalho. Não é um modelo que pode voltar, né? Pelo menos não no horizonte próximo. Não há condições de voltar, porque nós tivemos uma eleição presidencial em que as pessoas levaram, assim como o agricultor, pode ser que eu erre aqui e acolá, né, a exaustão profunda. Eu acho que a direita brasileira não precisava não custava esperar 2 anos por uma eleição. Era muito fácil, veja bem, depois de 2 anos, de um governo que ia estar há 16 anos no poder, você desgastar esse governo, você propor alternativa, você propor coisa nova. Então deram um golpe parlamentar e agora a nossa única saída é eleições diretas. Mas nós, os trabalhadores, temos muita consciência que não é só eleições diretas que está em jogo. Não. Se nós não fizermos a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, vai continuar tudo isso que está aí da mesma forma. Tudo bem, companheira? Chegou aqui mais uma companheira para ajudar no debate. Estamos aqui recebendo a Jane Calixto. Jane Calixto, ela é do Juristas pela Democracia, Presidente da Comissão Sindical da OAB. Presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB, e ela veio aqui para nos falar a respeito de um congresso que está para acontecer, mas a gente vai, na sequência, né, também integrar a Jane para ela poder falar. Beleza, tranquilo. Por enquanto, a gente continua aqui. Eu preciso passar alguns recados, né, aos nossos telespectadores. Estamos ao vivo aqui na página do Facebook do Movimento Democracia Participativa. Estamos ao vivo também em 6 emissoras de rádio, né, 2 web rádios e 4 emissoras, 3 FMs e 1 AM. E estamos aqui também passando alguns recados, né? Nós já passamos um convite a respeito da posse da nova diretoria de uma associação. Agora a gente vai falar a respeito da ouvidoria geral externa da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Convido as organizações, grupos, coletivos, defensores de direitos humanos e usuários da Defensoria para a reunião de acompanhamento das atividades e projetos do órgão, que vai ser amanhã, dia 7 de junho de 2017, às 14 horas, na Avenida Dom Manuel, 339, no centro de Fortaleza. Isso, no centro das Pastorais Maria Mãe da Igreja, exatamente. A ouvidoria e a ouvidoria da Defensoria Pública vai realizar essa reunião para tentar dar encaminhamento às demandas populares. Teremos também uma reunião da Confetan, exatamente, reunião do Coletivo Nacional de Formulação da CUT, começa nessa terça-feira. Representantes da direção executiva da Central Única dos Trabalhadores, das escolas sindicais, secretarias estaduais de formação, secretarias nacionais de formação dos ramos da CUT, reúnem-se na capital do estado de Pernambuco, de 6 a 8 de junho, durante a CONAFOR 2017, Coletivo Nacional de Formação da CUT. Essa reunião vai até depois de amanhã, começa hoje, lá em Recife, né, na capital de Fortaleza. Temos um ato na quinta-feira, em frente ao edifício sede da Petrobras, na luta para que o Pedro Parente, amigo do Rodrigo Maia, inclusive, né, que a gente estava comentando aqui agora há pouco, o Pedro Parente não privatize de uma vez a Petrobras. Né? O ato vai ser na quinta-feira, dia 8, contra a privatização da Petrobras, e exigirá a saída do presidente da estatal. A FUP e seus sindicatos, junto com a CUT, a CTB e movimentos sociais como o MST, o MAB, o MPA, Levante da Juventude, entre outros, realizam na quinta-feira, dia 8, um grande ato político a partir das 7 horas da manhã, em frente à sede da Petrobras, na Avenida Chile, no centro do Rio de Janeiro,
A mobilização será contra a privatização da empresa e pela saída imediata de Pedro Parente e de toda a sua diretoria. Estão sendo esperadas caravanas com petroleiros de vários estados do país, inclusive o presidente dos sindicatos petroleiros, que esteve aqui na última sexta-feira, já avisou que já está a caminho do Rio de Janeiro para mais esse ato. Lembrando que a 10ª Feira Cultural da Reforma Agrária, com festa junina, venha para o São João da Reforma Agrária, exatamente, vai acontecer dia 10, sábado agora. A programação é a seguinte, né? Às 9 horas temos produtos de vários assentamentos do Ceará, 10 horas o debate é a questão ambiental no Ceará, os conflitos ambientais e os impactos das grandes obras, com Antônia Ivoneide, do MST, e Jeová Meirelles, professor do UFC. Ao meio-dia, o já tradicional almoço, né? Temos aqui, entre as iguarias a serem servidas, galinha caipira, carneiro, peixe baião de 2, pirão, farofa, salada e regada muito forró com o Ayrton e banda. Promete, promete. Não é? Tá todo mundo convidado. E tá avisando aqui que aceita todos os tipos de cartões. E a sede do MST, né, a chamada sede intelectual do MST aqui em Fortaleza, é o Centro de Formação Frei Humberto, que fica lá na Paulo Firmeza 445, no São João do Tauape, pertinho de casa. Vamos lá, gente. Ó, tá na hora de passar um recadinho aqui. O nosso intervalo acontece agora. O Júnior, logo depois do intervalo, vai dar o seu recadinho também. Antes dos intervalos, só rapidamente. Vamos lá, vamos lá. No dia 19/6, às 18 horas, vai ter um ato pela democracia e a violência do campo no Pará. Todos os agricultores e agricultoras familiares organizados no sistema FETRAF no Brasil inteiro está voltado para o Pará para esse ato contra aquele terrível massacre lá em Pau d'Arco, pessoas cobrando assassinadas pela polícia. Exatamente, cobrando justiça e cobrando direito, e pedindo, cobrando o direito à terra para quem nela produz. Então é dia 19 de junho, todos os movimentos sociais, FETRAF, MST, CONTAG, todo mundo vai estar lá no Pará, nesse grande ato em defesa da reforma agrária, em defesa da vida. É difícil porque a gente vê a naturalização da criminalização daqueles que lutam pela terra. Porque matar a presidente do sindicato dos trabalhadores rurais e, assim, não acontecer nada com os assassinos, nada. Até agora não aconteceu nada. É como se algumas vidas fossem mais importantes do que as outras, né? É verdade. Né? Como se determinadas vidas, não, aí tudo bem, né? Essas daí não vai fazer falta, não, tipo isso. Então, um absurdo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Você tratar, né, a vida humana dessa forma, né? Em categorias, né? É muito complicado. E o que aconteceu no Pará agora, mais uma vez, foi uma chacina de verdade. Né? Porque não houve reação por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras que estavam lá acampados. Né? E isso foi feito, não foi por jagunço, foi pela polícia. O que é pelo Estado, mais grave, o que é mais extremamente grave, né? Mais grave ainda. Hoje pela manhã nós estávamos escrevendo uma matéria sobre isso, né? Eu estava vendo uma frase do Chico Mendes, ele dizia: eu só quero viver, não é enterros numerosos e grandes atos públicos que vai resolver o problema, eu quero é viver. Então esses agricultores que estão lá acampados, eles só querem viver, eles só querem um pedaço de terra para plantar e para produzir. Então o Estado brasileiro tem essa dívida histórica, né? E a gente precisa lutar por justiça. Direito, né? Não só nega esse precisa direito. Lutar por justiça para esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Vamos lá, agora eu vou convocar ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto. Vamos lá então, agora 10h32, você está ouvindo o programa Democracia no Ar. É um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. E logo mais, a Canudos FM, aí no decorrer da sua programação local,
vai reprisar o programa para você, tá bom? Estamos também ao vivo na página Democracia Participativa CE, aí do Facebook. Alô, você do Face. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Você pode também acompanhar essa matéria, essa entrevista, esse bate-papo aqui do programa Democracia no Ar a qualquer momento na página Democracia Participativa CE. Ou seja, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, fique à vontade. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora sim, voltamos com a segunda parte do programa Democracia no Ar, ao comando dele, Márcio Rodrigues. Bom dia, pessoal que está aqui acompanhando o Democracia no Ar. A Jane Calisto está aqui conosco, juntamente com o Júnior. O Júnior veio falar a respeito da FETAF. Ainda não conversamos sobre as teses, né, Júnior? Sim. Vamos nos ater pelo menos a falar alguma coisa sobre. Sim. Mas a Jane tem um recado muito importante, porque vai acontecer aqui em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Direito Sindical. De Direito Sindical, que vai ser Vai ser 9 e 10 de junho, agora, ou próximo, seja, sexta e sábado. A abertura será na sexta-feira, às 14 horas, e teremos a tarde inteira de evento. E no noite vai ter sábado, uma no final a palestra principal, que é a palestra magna, principal que eu digo porque é de abertura, né, do evento, todas são muito importantes, porque o tema do Congresso é de grande relevância. A gente vai estar tratando da terceirização e da reforma trabalhista. São temas assim, que atingem toda a população brasileira. O Estado brasileiro vai perder a razão de ser. Né? Totalmente. Os trabalhadores têm muito a perder, né, com todas essas reformas que estão sendo tocadas aí de qualquer jeito, sem ouvir as partes interessadas, apenas atendendo a anseios de grupos, né, alguns grupos do empresariado brasileiro e internacional. Antes de você chegar, eu estava aqui comentando com o Júnior que é o seguinte, né, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, que teoricamente deveria ser uma pessoa menos afeita a escolher um lado, até mesmo porque ele está numa posição que ele deveria ter o chefe equilíbrio. De poder? Ele deveria ter o equilíbrio, né? Claro. É o mínimo. A declaração dele foi a seguinte: a agenda da Câmara é a agenda do mercado. Ou seja, ele está dizendo, com todas as letras, qual é o lado que ele, né, e todo o time dele, né, porque não é pouco, né, é quase 2/3 do Congresso Nacional, representa o interesse do mercado. Quem é o mercado, né? A Lídice da Mata, numa intervenção magistral, gostaria de saber quem é o tal do mercado, né? E a gente também gostaria muito de saber quem é o tal do mercado. O único mercado que a gente conhece é aquele mercadinho mercantil, onde a gente vai fazer feira, né? As nossas compras, né? E a gente não consegue entender a lógica desse tal de mercado que quer só excluir as pessoas, né? Então, é muito importante, até mesmo porque a terceirização já foi aprovada, né? O congelamento de investimentos em saúde, educação, a manutenção, inclusive, da previdência social para um conjunto da sociedade como um todo, também já foi congelado por 20 anos. E a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, viria para jogar uma pá de cal naquilo que a gente pode entender como o Estado brasileiro, um Estado inclusive como foi preconizado pela Constituição de 1988. Por isso é importante demais que a gente divulgue como vai se dar e quais as discussões principais que acontecerão nesse Congresso Nacional de Advogados Sindicais, é isso? É um Congresso Brasileiro de Direito Sindical. Direito Sindical. Isso. Foi também uma das frases de Rodrigo Maia, né, de que a justiça do trabalho nem deveria existir. Né? Então, assim, é esse nível, né, de pensamento que predomina, infelizmente, no nosso Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, que está na linha de sucessão, né, depois do ilegítimo presidente Temer, ele é o próximo da isso. Então, assim, isso nos preocupa muito que essas pessoas queiram, né, conduzir essas reformas de uma forma tão emergencial, onde realmente o tema é de extrema gravidade, as mudanças na legislação trabalhista chegam a mais de 200 itens da CLT que serão alterados, e serão alterados de forma profunda, drástica, e totalmente prejudicial aos trabalhadores. Então, no Congresso, que a gente inicia na sexta-feira, com a palestra da ministra Cátia Arruda, do TST,
né? Eu vou falar um pouco também dos palestrantes, serão a ministra Cátia Arruda do PST, nós temos 2 desembargadores que vão fazer parte, um daqui do nosso TRT, que é o doutor Emanuel Furtado, e temos também um desembargador do Piauí, que é Arnaldo Bosson, também vai fazer parte do nosso grupo de palestrantes. Nós temos representantes do Ministério Público do Trabalho, da juízes trabalhistas e advogados, professores universitários, né, que também farão parte do nosso congresso, onde a temática é exatamente essa, o movimento sindical, os desafios que o movimento sindical enfrenta nesse momento grave, drástico, né, da vida política e social do nosso país. E também a gente vai tratar os impactos dessa reforma trabalhista para a sociedade brasileira, para a advocacia, para o Ministério Público, para todos que fazem a justiça do trabalho e os trabalhadores em geral, que serão os grandes prejudicados, né, caso essa reforma realmente venha a ser aprovada no Senado Federal. Existe alguma possibilidade de a gente vencer essa reforma, na sua forma de entender? Olha, as análises que a gente já vem fazendo, e grandes juristas, né, de renome nacional vêm também fazendo, é que a reforma, da forma que ela está sendo proposta, ela já nasce inconstitucional, porque uma grande parte dos seus dispositivos afronta diretamente a nossa Constituição Federal, né, porque elimina direitos que são reconhecidos, consagrados como cláusulas pétreas da Constituição, e que a reforma vem exatamente ao encontro desses direitos, né, de forma flagrante e eliminando esses direitos, ou então colocando esses direitos em xeque. Porque a partir do momento que a reforma propõe, né, que o trabalho parcial, né, é um dos grandes problemas da reforma, né? O trabalhador não sabe quantos dias ele vai trabalhar por mês, ele se obriga a um determinado número de empresários, ele não sabe quantos dias ele vai trabalhar, quanto ele vai ganhar, nem se ele vai ganhar alguma coisa, porque ele está à disposição, pode ser chamado a qualquer momento e pode não ser. E então, assim, o trabalhador... não são 8 horas por dia. Tem dias que ele pode trabalhar 12 horas. Tem dia que ele pode trabalhar e tem dia que ele pode não trabalhar, semana sem trabalhar. Mas ele então, está lá à disposição. Ele está à disposição, exatamente. Então, ele não sabe com que dinheiro, com que salário ele vai contar no final do mês para pagar suas contas e sustentar sua família. E como é que então, eles vislumbram que isso daí vai gerar emprego? Exatamente. Nós, pelo contrário... Aquilo que é preconizado pelos meios de comunicação, quando se ouve, né, o lado de lá, que só a Casa Grande fala nos meios de comunicação tradicionais, né? Exato. A Senzala não tem direito de se manifestar de maneira alguma. Tanto que você ouve, às vezes, horas de noticiários a fio, juntando aí Rede Globo, Record, Rede TV, Bandeirantes, SBT, e você ouve horas e horas e horas a fio, sempre o mesmo lado, né? Sempre um empresário, sempre um representante sempre os defensores das reformas, de empresas. Das empresas, claro, exatamente. Os espaços que nós temos, inclusive eu queria parabenizar o programa. Eu acho que esse programa é de fundamental importância, assim como os pouquíssimos espaços que nós temos, né, democráticos, onde realmente a gente tem voz. Infelizmente, na última sexta-feira, nós perdemos um espaço infelizmente. E aquele menino, o Carlos Pontes, né? Exatamente. Eu não consegui entender até agora porque foi que ele saiu de lá, mas tudo bem. Um espaço importantíssimo, inclusive teve uma manifestação do Souza Júnior, né, contra esse desfalque que nós tivemos nos poucos espaços de mídia, né, que ainda nos restam. Então é importante que a gente realmente faça, né, valer e garanta que esses espaços permaneçam, porque nós temos poucos na mídia nacional. Nós temos a Carta Capital, que é uma das poucas revistas onde realmente nós temos acesso à informação diferente daquilo que é canalizada pela grande imprensa, né, pela grande mídia. Então, é fundamentalmente esse espaço. Eu agradeço esse espaço, porque eu acho que é importante que a gente divulgue. Eu acho que esse momento que o movimento sindical está sendo desafiado, porque tem grandes desafios para o movimento sindical, para o direito sindical, porque eu acho que o fundamental para o direito sindical é a paz social. Então, o que a gente busca é conviver pacificamente, né, com os empresários, que são importantes, claro que são importantes, mas os trabalhadores são importantes também. Eles não podem ser tratados de forma discriminada, como se eles não tivessem nenhuma importância. Então, assim, a pessoa tem que estar na frente do capital. Você não tem como ver isso de outra forma, né? E a partir do momento que você realmente desvirtua o
propósito do próprio Estado. O Estado tem como propósito assegurar, né, uma vida pacífica entre as pessoas. E a pessoa tem que estar em primeiro lugar. O Júnior, né, na primeira parte do programa, e eu sou obrigado a concordar com ele, disse que o modelo que nós estávamos levando, né, pelo menos até 2015, né, não, 2016, quando cortaram a cabeça de quem foi escolhido pelo povo, né, ele argumenta que não é mais momento de haver algum tipo de coalizão com o capital, porque o capital já demonstrou que já tem lado e já tomou a decisão de que rompeu com os trabalhadores. Na verdade, o capital sempre teve Sempre lado. teve A gente lado. foi que se iludiu. Quando eles viram que não ganhava a eleição, eles deram uma recuada. E quando a economia fraquejou, eles voltaram com tudo. Nós é que não compreendemos isso e achamos que poderíamos ser a vida inteira amigos dos banqueiros, né? Amiguinho dos banqueiros e sentar no salão da Casa Grande. Um equívoco profundo. Vocês estavam aí, os companheiros, falando de mídia, né? Um governo do futuro, pelos trabalhadores e com os trabalhadores, tem uma tarefa, né, de democratizar as mídias. Uma tarefa que nós não fizemos no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Não fizemos por uma decisão política equivocada, tanto de Dilma quanto de Lula. Exatamente, de priorizar o capital nós realizamos e as grandes mídias. Uma Conferência Nacional de Comunicação. Essa Conferência Nacional de Comunicação emanou 608 sugestões democraticamente debatidas dentro de uma Conferência Nacional que teve etapas municipais, regionais, estaduais e uma etapa nacional. E reuniu empresários, reuniu sociedade civil organizada e reuniu representantes do Estado. Ou seja, uma conferência E nacional. tivemos um projeto, né, de regulamentação da imprensa, da mídia, onde isso foi amplamente discutido. Eu lembro que nós chegamos a ter, inclusive na OAB, uma audiência pública, né, com a imprensa, vários representantes da imprensa estiveram presentes, e a gente via que a mídia, claro, veiculava de que os jornalistas eram contra essa reforma, porque iria tolir. Mentira, a gente sabe que isso aí, é verdade, era a posição do empresariado da mídia nacional. Da né? representação Isso, empresarial. que os jornalistas, na verdade, não têm liberdade nenhuma, né, na condução do seu trabalho, a gente sabe disso. Não existe país nenhum no mundo, daquela chamada... países do primeiro mundo, né, onde as democracias já estão consolidadas, aonde a mídia atue de maneira assim tão deslavada, né, tão sem nenhum tipo de fiscalização, né? Ou seja, essa libertinagem que a mídia brasileira pratica, né, de manipular e de tergiversar por meio da comunicação, só existe aqui no Brasil. Só existe aqui. E aí a gente não pode esquecer que por exemplo, quem era ministro das comunicações aí no período? Paulo Bernardo. Quem é Paulo Bernardo? Ele é marido de quem? De Gleice Hoffmann, que foi eleita agora presidenta do PT. Então, essas autocríticas, eu sou um petista, não sei aí os companheiros, né, sempre fui filiado do PT, sou petista, vou continuar sendo, né, defender a eleição do companheiro Lula em 2018, mas não tenho problema com fazer autocrítica, porque se nós não reconhecer esses erros, essas deficiências, nós não vamos ter capacidade de articular, mobilizar e organizar os trabalhadores para o futuro. Né? Só tem sentido no futuro um governo com o presidente Lula se for com os trabalhadores na rua para a gente garantir um governo com governança de esquerda. Se não tiver os trabalhadores na rua e sindicato, entendeu? Todo mundo mobilizado para pressionar e fazer avançar, vai ser a mesma coisa, não vai passar nada nesse Congresso. Até mesmo porque a gente precisa entender que de nada adianta elegermos um presidente da República e um Congresso similar àquele que está hoje exercendo o poder legislativo. Da mesma forma que também não adianta nós elegermos um presidente democrático, um presidente que realmente pense, que seja voltado para os trabalhadores, se nós tivermos um Congresso que tem até a condição de fazer algumas mudanças e essas mudanças não forem efetivamente implementadas, como o colega falou agora aqui há pouco. Nós tivemos muitas oportunidades, tivemos uma composição do Congresso favorável em muitos momentos e se deixou passar esses momentos, essas oportunidades para fazer as mudanças necessárias. Né? Então, o que a gente está vivendo hoje é muito consequência realmente dos erros cometidos, fora tantos outros que nós sabemos.
né? Mas, assim, é importante o reconhecimento desses erros, essa autocrítica é fundamental para que a gente não volte a cometê-los, né? Porque... Exatamente. Viu, Márcio? A gente teve uma bancada no Congresso com 75%. Você veja bem, o estado do Rio Grande do Norte, que tinha um governador eleito, nós tivemos um voto no impeachment da presidenta Dilma. Então, isso é algo muito grave da grande tarefa que nós temos para fazer no futuro. A Bahia, entendeu? A Bahia e o Ceará foi diferente, mas vamos pegar os outros estados aí para nós ver o destroço que foi aquele processo de votação. Né, a gente ali, a partir do segundo mandato do Lula, podíamos ter como o primeiro não, realmente a gente precisava ali da coalizão, mas a gente podia ter começado a partir do segundo mandato a transitar para uma governança de esquerda, a priorizar as candidaturas populares, oriunda dos sindicatos, oriunda dos trabalhadores e das trabalhadoras, e aí a gente ia conseguindo ter um processo de mudança nesse Congresso. Mas, infelizmente, a gente não fez essa tarefa e agora nós somos obrigados a fazer, não tem outra alternativa. Ir para a rua e fazer essas mudanças. E a reconhecer a necessidade de fazer, né, essa opção, porque de nada adianta, volto a frisar, de nada adianta você eleger um presidente da República, ter no executivo alguém que realmente defenda e você ter um legislativo que é totalmente tomado pelo capital. Né? Quem manda lá? A bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia. Né? Ou seja, então, esse alerta realmente é muito importante que você está fazendo, porque nós temos eleições que se avizinham e é importante que a população, que as pessoas tomem consciência, porque muitas vezes as pessoas tratam o voto no parlamento como se fosse um voto qualquer, não tem tanta importância. Só é importante a eleição majoritária. Então, nós precisamos realmente ficar atentos a isso aí, porque a gente está vendo que as consequências desse voto são gravíssimas, nós estamos vivendo isso, acho que nós nunca vivemos momentos tão graves no país em tão pouco tempo, né? Muitas coisas acontecendo, então isso é muito fruto dessa falta de critério na hora de fazer essas escolhas. Faz pouco mais de um ano que a Dilma foi afastada. E nesse período, a gente já teve a aprovação de uma reforma no ensino médio, que não foi discutida, com nenhum tipo de educador. Nós tivemos a aprovação de uma terceirização desenfreada. E nós tivemos um congelamento por 20 anos em todos os investimentos do gasto social e a ameaça de acabar com a previdência pública e de rasgar completamente, picar a CLT e fazer... parte da Constituição que já está sendo vilipendiada. Rasgada, já foi rasgada. Já foi rasgada até pela forma como aconteceu esse golpe parlamentar. Exatamente. Né? Então, assim, eu queria só reforçar um pouquinho sobre o nosso Congresso, por favor. É o seguinte, eu gostaria de convidar todos os advogados, advogadas, estudantes, professores, nós temos vários... A sociedade em geral. A sociedade em geral pode, qualquer pessoa pode também se inscrever e participar do evento, porque eu acho que quanto mais nós tivermos fóruns de discussão como esse, a respeito das reformas que estão sendo propostas e que estão vindo a toque de caixa de uma forma muito rápida, se a gente não se informar, se conscientizar exatamente do teor das reformas, da gravidade delas, que vai mexer com a vida de cada um dos trabalhadores, de todos os brasileiros. No dia a dia as pessoas vão sentir isso. Então é importante conhecer para que as pessoas realmente arregassem as mangas e lutem contra essas reformas. Então, esses 2 dias vão ser importantes, porque nós vamos tratar exclusivamente dessas reformas. É importante que as pessoas tomem conhecimento, vêm pessoas estudiosas do assunto, que já estão estudando o tema há muito tempo, pessoas tanto daqui do estado do Ceará, como de outros estados, até porque é um congresso brasileiro. Então, pessoas tanto do advogados, Ministério Público, como juízes, ministros do TST. É importante que as pessoas se integrem, tomem conhecimento, se informem, para que possam realmente lutar para barrar essas reformas. E eu me disponho, por meio aqui do Democracia no Ar, a informar, né, a sociedade, a cada uma do resumo, né, daquilo que foi discutido. Basta que vocês nos enviem e a gente vai lendo ao longo da próxima semana. E nós agradecemos muito, ficamos muito agradecidos por esse espaço e pelo espaço que você já está... E já está previamente convidado aí para em algum dia da semana que vem, quando você já se refizer, porque é um esforço bastante grande, né? Você está na organização, você sabe muito bem disso. Fazer um balanço do Congresso em algum dia da semana que vem, já está previamente convidada, basta a gente, os bastidores aqui, combinar melhor. É importante informar que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, que ajudou a eleger, inclusive, o amigo Eduardo Cunha, né,
Aquele que está em silêncio. Amigo dizer que dele, hoje, né? amigo dele, amigo do Temer, amigo do Botafogo, Rodrigo Maia, né? Amigo de todos, né? É um conluio. Em desdobramento da Operação Lava Jato, com as delações da Odebrecht, no âmbito da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, foi preso hoje, né? Hoje, na manhã dessa terça-feira. Também foram alvos da Polícia Federal o secretário de Turismo de Natal, Fred Queiroz, preso preventivamente, e o cunhado do ex-deputado, o publicitário Arturo Arruda, levado a prestar depoimento coercitivamente. Fred Queiroz é um dos homens de confiança de Henrique Alves, atuante nas campanhas do ex-ministro, e seu cunhado Arruda é publicitário da Arte IC, agência que supostamente opera em quase todos os governos do Rio Grande do Norte. Batizada de Manaus, a operação, com mira no ex-ministro de Michel Temer, apura as práticas dos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, com base nos depoimentos da Odebrecht. A acusação é de que Henrique Eduardo Alves e o ex-deputado Eduardo Cunha receberam propinas de contratos das obras da Arena das Dunas, lá em Natal, estádio de Natal construído para a Copa do Mundo. As investigações levaram a indícios de que a construção sofreu sobrepreço de 77 milhões de reais, favorecendo duas grandes construtoras mediante o pagamento de Caixa 2 a Alves e Cunha. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte também pediu a prisão do ex-deputado já preso na Lava Jato em Curitiba. Ambos teriam recebido as quantias de suborno por meio de doação eleitoral oficial entre os anos de 2012 e 2014. Estamos aí informando mais um do grupo do Temer que está preso, e ele recebeu nada menos do que mais de 200 perguntas da Polícia Federal e precisa respondê-las, né? E é um presidente da República. Mas em face de um comentário desse, a gente tem que se perguntar onde é que estão os embalados de domingo à tarde, aqueles camaradas que andavam de verde e amarelo cantando, não é, dançando, onde é que está esse pessoal fazendo aquela dancinha ridícula, fazendo aquela dancinha diante desses escândalos inúmeros de corrupção que todo dia aparecem na imprensa? Então eles parecem que ou adormeceram, entendeu? Ou foram embora do Brasil. Não sei se foi para Cuba, se eles estão fazendo estágio lá em Cuba para quando voltar, né, voltar diferente, né, e com certeza melhor. Mas esse pessoal sumiu totalmente. E aí, dentro dessa brincadeira aqui e dessa provocação, que eu quero ver aquele pessoal de novo, eu estou com saudade deles, entendeu? O que a direita não sabia, né, eles achavam que iam fazer um projeto ali para prender o Lula, né, continuar demonizando o PT. O que eles não esqueceram de prever era que isso ia evidenciar que a direita brasileira, por completo, está atolada acima do pescoço em corrupção. Então, o projeto de demonizar o PT, ele caiu também por terra. Porque hoje, se você pegar a lista do pessoal aí atolado em corrupção, não é do PT, é o pessoal totalmente ligado à direita, né? Especialmente o nosso companheiro Mineirinho, não é? Que eu não sei cadê esse homem com aquela voz eloquente lá no Senado Federal, não sei onde foi que ele foi parar. E os nossos meninos, né, que iam votar naquele homem, onde é que eles estão? Então, é muito importante a gente tentar recuperar a memória. A gente está recuperar a memória e estar atento a isso. A mídia vai continuar. Engraçado, eles dão uma notícia, a mídia golpista, eles dão uma notícia e eles falam Mineirinho, aí volta PT, 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 que é para poder não falar do camarada. Porque, na verdade, o propósito, segundo o Romero Jucá, né? Naquela gravação, era estancar a sangria. Então, ele deixa muito claro essa questão. Então, não é que ele não estivesse prevendo que isso ia acontecer, porque eles são inocentes, sabem o que fizeram, né? Vocês sabem o que fizeram no verão passado, né? Como diz o filme. Então, sabiam que sempre fizeram, que isso não é novidade para ninguém. O povo brasileiro sempre soube que existia os Caixa 2, a corrupção em várias instâncias dos governos. Mas o que a gente não pode, Jane, daí eu gostaria de frisar isso, e o programa é um programa justamente para tentar evitar que isso aconteça, é naturalizar esse tipo de atitude. Exatamente. É errado. Se alguém cometeu algum tipo de erro e se praticou atos de corrupção, tem que ir preso, como muitos já estão presos. O complicado é você não prender quem deveria estar preso.
né? Não tirar E você do poder, tratar de forma discriminada, né? Você completamente. achar que duas pessoas cometeram o crime, só um tem que ser punido, tem que ser condenado, tem que ser execrado, né? Todas as pessoas têm direito, claro, à defesa, mas todos têm que responder pelos seus atos, independente de ser do PT, do PCdoB, do PSDB, do PSB, do do Solidariedade, do Solidariedade, Paulinho da Flor, seja qual for o partido, eu acho que se os malfeitos, como diz a presidente Dilma, né, como ela diz, foram cometidos, as pessoas têm que responder por eles. E a gente realmente tem que se indignar. É quando você fala aí que a gente não pode naturalizar, realmente não podemos naturalizar isso, porque isso extrai da população, da sociedade, as oportunidades de melhoria da condição social. Né? Então, quando a gente vê as pessoas que iam para as praças, lutar contra a corrupção, os verdes e amarelo, como o colega comentou agora daqui a pouco, onde é que está esse pessoal? Porque se estava lutando contra a corrupção, agora tem muito mais motivo para lutar. Por quê? Porque as pessoas que estão gerindo o nosso país, todas estão envolvidas. Né? Então, assim, você vê que o próprio presidente da República vai responder a um questionário da Polícia Federal. Então, o nível é grande de envolvimento. Então, a gente precisa realmente se revoltar. E é importante que essas pessoas venham para a revolta também, venham para as ruas agora lutar, junto com todo o povo brasileiro. Por diretas já, né? Por diretas já. Por diretas já e depois reforma política. Agora, o que precisa só ajudar aqui, o que precisa ficar claro, é que todo esse processo da Operação Lava Jato, ele me parece que não foi feito na busca pela justiça, né? Em si, mas para prender um partido, para prender uma pessoa. Isso é que nos deixa muito preocupados. Uma outra mensagem que há 10 dias saiu da cota da juventude, né? Que até já passa para a fase adulta, não é? É que se você vê um mandatário da República, não é, um presidente do Senado, um presidente da Câmara, envolvido em escândalo de corrupção na casa de milhões, porque lá tudo é na casa de milhões. Que mensagem, não é, esses mandatários passam para a nossa juventude? Né? O que a nossa juventude, que está lá na periferia, que está lá debaixo da lona, acampada, lutando por um pedaço de terra para produzir, vai pensar, mas o homem lá, que está lá, que é para fazer a coisa acontecer, chegar aqui, não é? Ele está passando a mão na coisa pública, impedindo dessa coisa chegar aqui, e eu, como é que eu fico? E para onde é que eu vou? E como é que eu vou importar tudo isso? Então, o que o PSDB não compreendeu, o PMDB não compreendeu, é que essas reformas, elas, pura e simplesmente, ela é um atraso total, ela vai contra um projeto de desenvolvimento de sociedade, de mundo, e ela simplesmente aprofunda as crises. Porque o problema um dia desse era, não, tira o PT, resolve tudo. Esse pessoal já está há um ano no governo, e o desemprego só aumenta. Eles lançaram essa semana um plano safra para a agricultura familiar, com 30 bilhões para 4 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma negação total de tudo que a gente conquistou. O cara está mudando lá todas as políticas públicas da agricultura familiar, toque de caixa. Ninguém sabe o que, vai acontecer amanhã. Sem discutir com os representantes dos agricultores. Então é muito grave o que está acontecendo no país. A sociedade, né, os trabalhadores, os agricultores, todo mundo não pode entrar nessa demonização da classe trabalhadora, né, e reagir lutando. Só lutando é que a gente vai mudar isso. Infelizmente, encerrou o nosso tempo, agora são 11 horas e 1 minuto. O programa Democracia no Ar de hoje se despede, não sem antes convocar ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para fazer o nosso encerramento. Gostaria de agradecer Jane Calixto, que esteve conosco, para falar sobre o Congresso Brasileiro de Direito Sindical, e Francisco Alves Auri Júnior, o presidente da FETRAF aqui no Ceará, que veio falar sobre agricultura familiar, mas já vai voltar na semana que vem, porque não tivemos muito tempo para conversar. E voltamos amanhã com mais Democracia no Ar. Agora é ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto. Democracia no Ar. 11 horas 2 minutos. Bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais do Ceará,